contrato de trabalho intermitente criado pela reforma trabalhista de 2017 permite que empregadores e trabalhadores celebrem um vínculo mais flexível, em que o profissional é convocado conforme a necessidade da empresa, com remuneração proporcional às horas trabalhadas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a constitucionalidade dessa modalidade contratual. E para esclarecer os impactos dessa decisão e os desafios que envolvem o contrato intermitente, o advogado Fabrício Barcelos traz sua análise hoje aqui para a gente. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, Marina. Bom, Fabrício, antes de começarmos os nossos questionamentos, eu gostaria de fazer a minha autodescrição e, na sequência, gostaria que você fizesse a sua também. Bom, eu sou uma mulher branca de 43 anos, tenho os cabelos lisos, abaixo do ombro e loiros. Estou hoje usando uma camisa branca. Fabrício, por favor. Fabrício Barcelos, advogado, homem, 1,88 m. Estou hoje trajando um terno preto, camisa branca e gravata laranja. Muito obrigada. Vamos começar então, Fabrício. O que caracteriza um contrato intermitente? Como ele se diferencia, principalmente, dos contratos tradicionais? Bom, Marina, o contrato intermitente é uma nova modalidade trazida pela reforma trabalhista no ano 2017. Esse contrato intermitente foi criado para evitar uma falta de formalização dos contratos de trabalho. E ele permite que o trabalhador se vincule a um determinado empregador de uma forma sazonal, de acordo com a demanda e o serviço, evitando então aquelas antigas informalidades que a gente conhecia, como por exemplo o trabalho por diárias. Entendo. E quais são os direitos trabalhistas garantidos ao trabalhador intermitente, A carteira de trabalho deve ser assinada e como é que fica o pagamento a esse trabalhador? O empregado que é contratado nessa modalidade de trabalho intermitente tem direito a ter sua carteira de trabalho assinada, tem direito a receber o salário equiparado ao da categoria ou ao salário mínimo, tem direito do recebimento de férias, de 13º, descanso semanal remunerado. Então, todos os direitos garantidos ao trabalhador ordinário também são garantidos ao trabalhador sujeito ao trabalho intermitente. Certo. E esse tipo de contrato, o contrato intermitente, ele é mais usado em alguns segmentos onde há flutuação de demanda? Normalmente é assim? Você poderia dar exemplos para a gente conseguir visualizar melhor a situação? Ele é um contrato especial e o maior exemplo que a gente tem é na construção civil. Por exemplo, na construção civil nós temos etapas seccionadas. Nós temos trabalhadores especializados na fundação, depois na construção de alvenaria, depois na elétrica, no assentamento de pisos. Isso ocorre de acordo com a evolução da obra. Então a empresa pega esses profissionais especializados e vai chamando eles de acordo com que a necessidade vai evoluindo. Então ele não fica à disposição da empresa 100% do tempo, e somente ali naqueles períodos pré-determinados e pré-combinados entre as partes. Certo. O senhor falou dos direitos trabalhistas, Que é aquela quantidade de direitos. O que diferencia esse contrato intermitente de um contrato normal? Vamos lá. O contrato intermitente, o empregador registra a carteira de trabalho do funcionário e quando tem uma frente de trabalho ou uma demanda, ele comunica ao funcionário de que nas datas tais e tais ele pode precisar do serviço do trabalhador. E o trabalhador tem, inclusive, a opção de dizer, nesse período eu não posso ou eu posso. E ele vai trabalhar naqueles dias e naquela carga horária pré-determinada para receber um salário de X, anteriormente pactuado. E assim que encerrar aquela etapa, ele recebe efetivamente já seus direitos. Então ele recebe salário, recebe 13º proporcional, férias proporcionais, o DSR proporcional. Diferente dos trabalhadores ordinários que só recebem isso ao final de um mês, férias e 13º a cada ano trabalhado. Entendo. E o trabalhador com esse tipo de contrato, ele pode ser contratado dessa forma por várias empresas? A vantagem desse tipo de contrato ele pode se vincular a múltiplas empresas e não somente a uma. E aí, como a ordem de serviço é sazonal, ele tem opções de escolher com qual empregador ele vai efetivamente trabalhar e até mesmo aceitar uma melhor proposta para aquele determinado período. Certo. Doutor Fabrício, agora qual que é a relevância da decisão do STF em declarar constitucional o contrato de trabalho intermitente? Existia uma discussão jurídica se era lícito ou se não era lícito, ou seja, se o trabalho intermitente estava compatível com o que está escrito na Constituição Federal.
E o STF entendeu que o trabalho intermitente respeita as bases previstas na Constituição. Então, isso traz segurança jurídica, tanto para o funcionário quanto para as empresas na contratação utilizando esse formato. Certo. E essa decisão foi de 2017, né? De lá para cá, as empresas têm respeitado, têm mudado bastante em relação a isso? Isso, a alteração legal ocorreu em 2017. É um instituto que ainda não é muito difundido e divulgado, mas que tem ganhado força, principalmente o exemplo que eu dei, dentro da construção civil. Certo. Doutor Fabrício, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com essa entrevista com outros questionamentos sobre o nosso tema de hoje, que é contrato de trabalho intermitente. A gente volta já já. Estamos de volta, hoje estamos falando sobre contrato de trabalho intermitente e para falar sobre o assunto estamos recebendo o advogado trabalhista Fabrício Barcelos. Fabrício, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a decisão do STF, eu queria que você falasse para a gente se você acredita que o contrato intermitente ele pode ganhar mais adesão no Brasil, se já ganhou mais adesão, a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto depois dessa decisão do STF. Marina, o contrato de trabalho intermitente é uma forma do empresário e do empregado saírem da informalidade e da ilegalidade. Então é preciso que isso seja difundido de forma ampla e divulgado para que as pessoas conheçam como funciona efetivamente e tragam para as suas realidades. É importante lembrar que o empregado registrado no trabalho intermitente tem proteção ali dos órgãos previdenciários, contribui efetivamente para o sistema financeiro nacional a partir dessa formalização. Então é muito importante que isso seja difundido e utilizado, porque gera segurança tanto para o empregado quanto para o empregador. E não mitigar aquela ideia de que é uma forma de fraudar as relações de emprego. Muito pelo contrário, é uma forma de formalizar e trazer as pessoas para uma relação regular dentro da CLT. Doutor Fabrício, em relação aos processos trabalhistas, depois que o contrato intermitente ele foi implementado, né, teve a decisão do STF, alguns processos já existem em relação ao contrato intermitente ou você acha que não, pelo contrário, que pode até reduzir a quantidade de processos trabalhistas? Marina, é um índice bom até da gente conversar. Nós não temos visto demandas envolvendo ou discutindo a relação de emprego em decorrência do contrato intermitente. Então, isso, em primeira análise, é um bom sinal de que o Instituto está funcionando. Senão, teríamos uma discussão em número bem maior nos tribunais que a gente tem visto. Não é comum se deparar com demandas discutindo a questão do trabalho intermitente nos tribunais. Isso é um bom sinal, né? Isso é um ótimo sinal, um excelente sinal. Certo. E como a jurisprudência pode evoluir no trato das questões relacionadas a esse tipo de contrato, doutor? Marina, o que a gente espera da jurisprudência é que a jurisprudência ressalte e dê amparo àquilo que está prescrito na legislação. Então, se os contratos forem formalizados ali na forma prescrita na legislação e ambas as partes respeitarem os institutos, a gente tem uma evolução e uma segurança jurídica, tá, que parte das decisões efetivamente dos tribunais para que se incentive cada vez mais os empresários a investir nesse tipo de contratação. Certo. Agora, para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda em relação a essa decisão do STF, eu vou ler aqui algumas contradições, né? Que no julgamento do STF, os ministros que votaram contra a constitucionalidade do contrato intermitente argumentaram que a norma questionada seria insuficiente para garantir o respeito mínimo a direitos constitucionalmente protegidos. No caso, alegaram que os trabalhadores ficam em condição de incerteza e, assim, sem previsibilidade sobre sua manutenção financeira, o que interfere na própria subsistência e dignidade. Já o pensamento contrário diz que ele pode combater a informalidade, que foi o que dissemos, né? Qual que é a sua opinião em relação a esses dois lados? Marina, salvo engano, foram 3 ministros que tiveram mais ou menos esse alinhamento de opinião. E qual a posição deles e por que eles votaram dessa forma? Eles entendem que como o trabalho intermitente, o contrato intermitente é um contrato que opera sobre demanda, poderia não ser garantida demanda para esses trabalhadores, ou seja, eles ficariam ali na mera expectativa. E como eles recebem também somente sobre demanda,
geraria efetivamente uma incerteza sobre, por exemplo, a remuneração, 13º, férias. Só que a gente tem que analisar um outro ponto, que é o quê? O principal ponto. Esses trabalhadores podem se vincular a múltiplas empresas da mesma forma. E com certeza isso aumenta a possibilidade de que eles tenham demanda de trabalho efetiva. Às vezes até demanda tão excessiva que eles vão precisar negar alguns convites para certos eles trabalhos. Têm essa liberdade. Eles então, têm essa liberdade efetivamente contratos. de firmar vários contratos e, inclusive, negar se ele já tiver firmado compromisso com outro empregador na mesma situação. Que antes o que acontecia na informalidade, só que agora com o contrato e com os direitos reservados, né, garantidos. Exatamente. Exemplo clássico, acho que citei anteriormente, o diarista de obra. Então, ele estava ali para um servente pedreiro para ajudar uma carpintaria, algo nesse sentido. E se contratava ali por 10, 15 dias, só que sem qualquer formalização. Agora ele pode se vincular, por exemplo, a várias construtoras e, de acordo com a demanda, ele vai escalonando e organizando sua agenda para prestar serviço a todas. Certo. E, doutor Fabrício, só para a gente finalizar, como é que o senhor vê a divulgação desse tipo de possibilidade, né? Até mesmo para os trabalhadores? Eu acredito que para os empresários, empregadores, né, eles já estão, têm ciência disso, né? Mas para o trabalhador, você acha que tem que ter uma comunicação melhor, né? Uma divulgação melhor desse tipo de contrato? Nós precisamos aprofundar efetivamente na divulgação e, inclusive, na operacionalização desse tipo de contrato. Ele traz para a formalidade vários trabalhadores que hoje trabalham à margem da CLT. E que muitos nem sabem que esse contrato existe. Sabem da existência dessa possibilidade legal. Para empregadores também, não ocorre somente para os empregados. A gente se depara no dia a dia com vários empregadores que não têm noção e não sabem das possibilidades trazidas pela própria CLT com relação ao Instituto do Trabalho Intermitente. Certo. Doutor Fabrício Barcelos, queria agradecer muito a sua presença, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu quem agradeço, fico honrado com o convite. Tá certo. E você pode conferir novamente essa entrevista no nosso canal no YouTube e você pode também conferir outras notícias da Justiça do Trabalho do Estado de Goiás nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.